terceiro livro da Bíblia. Uma salva de palmas, por favor. Números capítulo 22, o verso 6 até o 10, que diz assim. Acho que podemos ler, né? Amém. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez prevalecerei do modo que ou poderemos ferir ou lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E disse-lhe: hospedai-vos aqui esta noite, e vos retornarei palavra como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou a mim. Vamos ler o 11 também. E eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o para mim. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, e nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Queridos, nós vamos falar aqui sobre o povo abençoado. Povo abençoado. E quando o povo é abençoado, ninguém pode conter esse povo. Nós vamos ver aqui exemplo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos verificar aqui exemplo da palavra de Deus, que povo abençoado, ninguém pode com ele. Quando nós lemos esse terceiro livro da Bíblia, de Números, ou sobre Números, foi colocado no nome Números por fato de fazer o censo, de realizar censo, por isso tem esse nome, Números. Eu falei terceiro livro, Gênesis, Êxodo, Números, correto? Levítico, depois vem Levítico. Vamos lá. Quando nós olhamos para o livro de Números, nós vemos o povo de Israel, sendo que foi selecionado lá atrás, antes de entrar no livro de Números, lá atrás, em Gênesis, e aí Deus fala bem claro, bem nítido em Gênesis 12, que bendito seria a nação que fosse escolhida por Abraão, ou por através de Abraão. Amém? Amém. Aí nós vemos o que? Nós vemos o povo de Israel, depois de ser escolhido, passou por vários processos. Aí nós vemos a história de José do Egito, que foi vendido, e José foi parar realmente no Egito, e lá no Egito esse povo cresceu, esse povo tornou-se grande e estava incomodando. Um dos reis de Faraó se incomodou com o crescimento abrangente do povo de Deus, ou do povo hebreu, ou do povo judeu. O que nós observamos aqui? Nós observamos simplesmente Deus já preparando o povo, ou dando sequência nesse crescimento, porque não ficou para o Egito. Nós sabemos da história que eles saíram do Egito, e foi a partir da saída deles do Egito que Deus começou a fazer esse povo crescer em números, em ações, em atitudes, em tudo. Embora nós sabemos a história que eles ficaram 430 anos escravos, 430 anos amassando barro, 430 anos sofrendo, mas eles aguardavam quem? Um Messias, alguém que iria libertar eles. O que nós vemos aqui então? Nós vemos que Deus preparou por meio de Moisés uma viagem, destino, deserto. E até aí já tinha sido selecionado 12 tribos e muito bem organizadas. E essas tribos
automaticamente seria uma bênção no âmbito espiritual e no âmbito físico. E que nós observamos, no deserto, eles se deparam com o Monte Sinai. Foi aonde Deus literalmente fala com Moisés. Alguns chamam no meio de Monte Sinai, outros chamam de Monte Hebron. É o mesmo monte, aonde Deus fala com Moisés. E ao mesmo tempo, nós vemos que nessa trajetória, nessa caminhada, eles ficaram frustrados. Frustrados a pontos do que? No capítulo 12 desse mesmo número, nós observamos que eles começaram a reclamar e querer desistir dessa jornada. Por que reclamar? Porque no Egito eles tinham o de comer do bom e do melhor. E agora, passando pelo deserto, encontraram o que? Areia, o solo, areia, animais peçonhentos e nada de comer e de beber. Lembrando que Deus várias vezes alimentou eles, e uma das situações que Deus alimentou eles foi quando mandou maná para que eles pudessem comer. Amém? Amém. Mas o que nós observamos aqui são os próprios irmãos de Moisés falando mal do próprio Moisés, falando mal da liderança que estava encabeçada por Moisés. Ao mesmo tempo, nós entendemos que essa viagem começou a ter problema, porque estava em viagem. Qual era o destino da viagem? Canaã. O Senhor fez a promessa a Abraão lá atrás, em Gênesis 12, que iriam mandar o povo para uma terra que emana leite e mel, e o povo seria forte, seria grande, iria crescer. Só que Moisés, estrategicamente, envia espia para Canaã. E esses espias que é enviado para Canaã, eles se acovardam. Por quê? Eles olham para Canaã e eles se sentem derrotados. Eles olham para Canaã e eles olham lá. Nós somos 12 tribos, nós não vamos vencer esse povo, não. Como que nós vamos vencer esse povo? Por que eles se acovardaram? 10 espiões voltaram dizendo, sabe quando você volta com pensamento negativo, você não vai ter êxito, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir ter vitória? Foi assim que 10 espiões voltaram, quando eles viram lá em Canaã gigantes, viram homens grandes, viram homens fortes. Nada a ver com Nefilins, tá? Nefilins é mistura de um homem normal com o ser caído. Nefilins é mistura de um homem normal que se relacionaram com humanos e transformou em homem gigante. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eles ficaram mais preocupados com o quê? Com a sobrevivência deles. Como nós vamos sobreviver mediante esses homens? Porque cada homem gigante carregava cacho de uva que eles não conseguiriam. É a mesma coisa um homem que tem um crânio desse tamanho. Olha o tamanho do nosso crânio. Olha o tamanho do crânio deles. E agora, pouco tempo atrás, descobriram o sistema arqueológico que tem crânio, vamos dizer, desse tamanho, praticamente o tamanho dessa caixa. Você tem ideia do tamanho desse camarada? Crânio desse tamanho, hein, velho? É muito grande, é assustador. Foi isso que fez alguns espias, ou 10 espias, desistir, porque eles viram os crânios e ficaram assustados, ou viram o tamanho melhor dos homens e ficaram assustados. E o que acontece? Essa geração, Deus ficou triste, chateado, porque eles começaram a querer desistir. Nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar, nós não vamos ter êxito e vitória com este povo. Amém? Amém. Detalhe: o povo de Israel continuava crescendo e também multiplicando. É igual ao nosso pequeno grupo. Precisamos crescer e multiplicar. Quando cresce e multiplica, porque está sendo uma bênção. Mas quando tem só crente, não é bênção. O pequeno grupo tem que ter pessoas que não são crentes. Aí é uma bênção. Mas se tiver só crente, é lugar de comunhão, é lugar de adoração. Não, tem que ter pessoas que não são crentes. E o povo começou a crescer. Só que tinha 2 corajosos lá que Moisés viu, são Josué e Caleb, que eles confiavam no Senhor. Eles sabiam que Deus ia dar vitória.
Só que ao mesmo tempo que os 10 espias reprovaram, tiveram resistência, iniciou então um período, um ciclo de derrota desse povo. Amém? Eu estou falando tudo isso para você entender onde nós vamos chegar. Nós vamos falando do povo abençoado. Então, compartilha comigo aqui, presta atenção. Eles começaram então a querer nomear um novo líder, porque Moisés já não servia mais. Eles pretendiam um novo líder para voltar para o Egito. Eles queriam retornar para lá, porque lá era melhor. Lá eles tinham que comer, como eu disse anteriormente, tinham que beber, tinha tudo a regalia, conforto, e já no deserto, tudo bem? Tudo bem? E lá no deserto, nada. No deserto, não tem o que comer. Então eles queriam voltar. E Deus não se agradou com a postura deles. Por quê? Primeiro, resistiram contra Moisés, que é o grande líder que Deus levantou. Segundo, eles estavam querendo regressar da onde eles saíram. Será que eles esqueceram que lá eles amassaram barro? Será que eles esqueceram que lá eles levaram chicotadas? Será que eles esqueceram que lá eles apanhavam? Enfim, Deus não se agradou dessa geração. Deus reprovou essa geração, mas escolheu entre todas as tribos, as 12 tribos, escolheu só 2, Josué e Caleb, para ficar na linha de frente. Então o que nós entendemos disso tudo? Somente os filhos dos filhos que iriam entrar na terra prometida. Irmãos, eu quero dizer o seguinte para todos nós: Deus muitas das vezes observa a minha, a sua, a nossa postura. Se nós somos cristãos e qualquer coisa faz nós desistir, qualquer coisa faz nós parar, qualquer coisa nos abala, Deus não se agrada. Está certo que Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, mas nem tudo pode nos abalar, porque nós somos crentes na pessoa do Senhor. Amém. Nós somos cristãos na pessoa do Senhor. Então não vai ser qualquer coisa que vai vir e nos abalar e tirar nós da presença do Senhor. Como eles que foram na cidade de Canaã, viram os espias, viram os homens fortes, robustos, não vamos vencer, não vamos sobreviver. Ou seja, eles vão nos matar. O medo de morrer falou mais alto. O medo de morrer estava entre eles. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então os levitas começaram a confrontar com Moisés. E começaram a desafiar Moisés. Começaram a desafiar a liderança de Moisés e o seu irmão Arão. Por que eles estavam lá? Por que eles estavam sofrendo? E por que eles tinham que passar por tudo isso? Eles esqueceram que Deus fez aliança com Moisés. E quando Deus faz aliança com o servo de Deus, Deus dá a ele o que? Sustentabilidade. Deus dá a ele o que? Vigor. Deus dá a ele o que? Estrutura para ele vencer. Amém? Amém. Mas o povo contende e questiona sobre a sede, porque a gente já chegou um período de eles terem, a maioria ter sede, lá ficar com sede, porque no deserto não tem água. Aí o Deus manda Moisés fazer o quê? Abençoa a rocha, fere a rocha. E Moisés tinha que ferir uma rocha de uma maneira que não ofendesse Deus. Mas Moisés, irado, cansado com o povo que estava contendendo com ele, ele dá 2 batidas com ira na rocha. E a rocha, segundo alguns estudiosos, representava Cristo. E Moisés não poderia ter feito aquilo. Aquilo não foi aceito por Deus de uma forma de bênção, mas como forma de derrota. Por quê? Porque o povo queria água, o povo só chegou a dizer assim: estamos com sede e queremos água. E Moisés, eu sou líder, sai água daqui. E a água saiu, todos beberam, todos se saciaram, mas Deus não se agradou. Moisés, ele desconta em Deus a sua ira. Nós muitas das vezes fazemos isso. Nós descontamos em Deus a nossa ira. Não adianta nós ficar irado com alguém e descontar no povo, ou descontar em A, e descontar em B, e descontar em C. Muitas das vezes Deus permite que nós passamos por esses apuros, porque Ele sabe as nossas limitações. Porém,
o povo novamente, após Deus ter dado água e Moisés sofrer as consequências, olha o que acontece. Eles se rebelam de novo contra Moisés. E Moisés faz o quê? Moisés intercede, Moisés começa a interceder a Deus. E Moisés começa a interceder a Deus para que Deus não mande juízo. Deus não mande juízo sobre aquele povo, porque iriam todos perecer, todos morrer. E quando Moisés intercedeu, o que Deus fez então? Deus mandou Moisés assim: ó, tu vai fazer uma serpente e vai colocar na ponta do poste ou na ponta do haste, para que quem olhar para essa serpente pudesse ser curado, porque as pessoas ficaram doentes. Imagina aqui o cenário: um poste grande aqui e uma serpente. Não fala qual é a espécie de serpente, se é jararaca, se é um luto-cruzeiro, se é jiboia não, que é muito grande, não tem como. Mas não se fala qual é a serpente, mas ele tinha que fazer uma serpente e colocar na ponta do poste. E quem olhasse e avistasse a serpente, iria ficar curado. Ou seja, Moisés mais uma vez estava intercedendo pelo povo. Amém? Amém. Agora vem aonde nós começamos a falar a respeito do texto que nós acabamos de ler. Por quê? Porque a partir daí o povo foi curado, o povo reconheceu que Deus era com Moisés, que Deus estava com Moisés, e o povo começou a ir para o território aonde tinha Balaque e Balaão. E o que acontece então? Balaque, vendo aquele povo que já tinha incomodado no Egito, agora está incomodando no território de Balaque. E Balaque, sentindo-se incomodado, olha, tem um profeta pagão aí, que ele amaldiçoa as pessoas e amaldiçoa o povo. Vamos chamar ele. Chamaram ele. Você não quer amaldiçoar o povo de Israel? E o que é amaldiçoar? É praguejar, é desejar mal, é desejar que você não vá para frente, que você não evolua. Não tem pessoas assim que pragueja? Já levanta de manhã, em vez de falar que meu dia seja uma bênção, que a minha família seja uma bênção, que os meus filhos sejam uma bênção, que a minha casa seja uma bênção, mas a pessoa começa a praguejar. O dia não tá, se o dia está ruim, que dia feio, não precisa falar, Deus sabe que o dia não está cinzento. Que dia feio, já está traindo coisa mal. Não estou gostando desse dia. Eu sei que você não gostou, mas Deus também sabe. Amém? Amém. Balaque, incomodado com o crescimento do povo de Deus, chama Balaão. E Balaão vai lá e Balaque fala assim: eu quero que você amaldiçoe esse povo. Por quê? Porque eles estão incomodando, estão passando no meu território, e eles cresceram muito, estão nos incomodando. Balaão falou: eu vou falar com Deus. Se for a vontade de Deus, aí eu vou amaldiçoar eles. Nem deu nem tempo. Deus viu dois homens acompanhando Balaão, e Deus já falou: quem são esses dois que estão com você? São homens que vieram me chamar para mim amaldiçoar o povo de Deus. Eles se esqueceram que lá atrás nós falamos que em Gênesis 12 que esse povo é abençoado. Povo abençoado não dá para mexer. Povo abençoado não dá para cutucar. Povo abençoado não dá para se rebelar contra, porque é povo de Deus. E nós fazemos parte do povo de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. A promessa de Deus é para que esse povo crescesse, para que esse povo evoluísse, para que esse povo ficasse grande. Então o que aconteceu? Deus falou para Balaão: além de você não ir com eles, você também não vai amaldiçoar. Por quê? Porque é um povo escolhido. Como foi dito domingo, escolhido, guardar, hein? Escolhido não tem escolhas. E como eles são um povo escolhido, Deus escolheu eles para ser abençoado. Deus não escolheu eles para ser praguejado. Então, igual nós estamos aqui nesta manhã, ou na manhã, para quem estiver vendo pelo YouTube aí, ou à noite, qualquer hora que você estiver vendo, Deus escolheu para nós sermos abençoados. Independente da luta, independente do problema, se você começar a orar assim: Senhor, eu quero atrair para a minha vida saúde, sucesso, riqueza, prosperidade, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Mas, como eu disse anteriormente, tem muitas pessoas que se praguejam. Isso é muito triste. E se praguejam de uma forma dizendo: não consigo ser aprovado num concurso, não consigo fazer a obra de Deus, não consigo arrumar um bom emprego.
você não pode pensar assim, nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar, meu emprego vai dar certo. Você tem que pensar, o carro que eu quero comprar vai dar certo. Você tem que pensar, o que eu quero vai dar certo. Porque nós somos um povo abençoado. Amém. Amém? O mal das pessoas é que as pessoas não conseguem entender que o povo abençoado, se o povo de Deus é abençoado, por que em vez de diminuir, quando morreram lá os povos da igreja primitiva, morreram apóstolos, morreram discípulos, por que em vez de diminuir, cresceu muito mais, multiplicou muito mais? Porque o povo de Deus é abençoado. Olha para o seu irmão e diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E se nós somos abençoados, nós não temos que temer. Não temos que temer. Salmo capítulo 137, a Bíblia diz assim que o Senhor nos cerca, ou na profundeza, ou no alto, em qualquer lugar o Senhor nos cerca. Então nós somos abençoados. Se nós somos rodeados por Deus, em outro ponto ou outro texto, a Bíblia menciona assim, que o anjo do Senhor acampa ou cerca aqueles que o temem e livra-os do mal. Do mal. Você imaginou a força do mundo espiritual para a sua vida? Mas as pessoas não conseguem entender que o mundo espiritual está atuando. Igual nessa manhã, o mundo espiritual está atuando. Você está aqui, mas Deus está te olhando. Você está aqui, mas Deus está compartilhando. Você está aqui e o mundo espiritual está agindo ao teu, ao meu, ao nosso favor. Então não temos que temer. A palavra nos ensina para nós temer o que mata o espírito, mas não a carne, não o corpo. Não temos que temer o que mata o espírito. O que mata o espírito não tem mais jeito, mas a carne sim. Amém? A carne sim. Então nós precisamos entender que nós somos um povo. Nós somos um povo abençoado. Você já chegou alguém na sua casa e você já deu um copo d'água? Com a palavra de Deus, você já chegou a dar um copo d'água? O que a Bíblia diz para quem dá um copo d'água, igual fez o Antônio Serra, para um servo de Deus? Já recebeu o seu galardão. Amém? Está escrito. Já recebeu o galardão. Mas muitas pessoas, às vezes, não se atêm nas bênçãos que Deus tem para o seu povo. A Bíblia fala em Neemias que o povo andou pelo deserto, as pernas do povo de Israel não se incharam, das mulheres, dos homens, não incharam, e nem as roupas, os tecidos, as vestimentas que eles carregavam, que eles tinham no corpo, não envelheceram, porque Deus deu um povo abençoado. Amém? Hoje, qualquer lutinha, Deus não me abençoa não. Ficou desempregado 30 dias, 6 meses, Deus não está olhando para mim. Não, Ele está assim. Passando um pouquinho de dificuldade, Deus não está me olhando. Deus está te olhando porque você faz parte de um povo abençoado. Amém. A palavra nos diz assim: que aquele que deixa pai, mãe, filho, parente, vizinho, por amor do Evangelho, receberá 100 vezes nesta terra e na outra vida eterna. O que Abraão deixou? Seus parentes. Ele sabia para onde ia? Não. Ele tinha noção do que ia acontecer? Não. Ele entendeu que Deus estava chamando? Entendeu, mas ele não sabia. Deus faz assim. Deus complica, explica. Deus complica, descomplica e explica. Consegue repetir? Descomplica e explica. Foi isso que ele fez com Abraão. Deus complica, descomplica e explica. Quando ele mostra toda essa trajetória para o povo de Deus, ele descomplica. Em 1948, o povo de Israel foi reconhecido como nação. E todas as nações da terra que se alinham ao povo de Israel são abençoados. Aleluia. Todas. E o Brasil fez isso. Então nós somos abençoados porque a nossa nação é abençoada, porque Deus abençoou Israel e abençoa eu e você em nome de Jesus. Aleluia. Quando se sente abençoado por Jesus? Ninguém fala nada do povo de Israel, mas se você se preocupar um pouco com o povo de Israel, você vai observar que eles são abençoados. Eles são abençoados na agricultura, no processo de engenharia, eles são abençoados. No primeiro processo de irrigação, de transportar água para o deserto, foram eles. A criação do Eizer veio de quem?
do povo israelita, do GPS que você tem, que você usa, que é o Waze que você gosta, que nós utilizamos como guia. Quem criou foi o povo de Israel. Quantos sabiam disso? Quantos sabiam disso? Quem criou o Waze foi o povo de Israel. E tem outras situações que eles fazem e que o mundo copia. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que copiar as bênçãos. Eles não ficam lá no culto das argumentações? Fica ou não fica? Copia eles. Tira um tempo, vai lá em Israel. Deus vai te dar condições. E chega lá e fica assim, deixa a sua barba crescer. Usa, como é que chama? O kippah. E fica lá. Copia esse povo, você vai ver se Deus não vai te abençoar. Se não quer ir para lá, não precisa. Mas nunca amaldiçoa o povo de Deus. Amém? Amém? Vou falar uma coisa para você. Por que o Brasil às vezes está passando por um processo que muitas empresas vão embora, muita gente desempregada? Porque desvincularam da aliança com o povo de Israel. É o povo mais perseguido e mais odiado da terra, porque é um povo abençoado. Amém? Amém. O que eles fizeram para ser odiados? Na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 6 mil judeus e colocaram as cabeças como se fosse pirâmide. 6 milhões de judeus. Mas sem ter feito nada. Mas você pode observar que quase em todo lugar do planeta tem judeu. Por quê? E outra coisa, quem já viu judeu pobre? Quem já viu judeu pobre? Muito raro. Você não vê judeu pobre porque é um povo abençoado. Você quer ser abençoado? Amém. Obedeça a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Nós somos um povo abençoado. Toma posse dessa mensagem. Em nome de Jesus. Deus abençoe.